Bom, uma notícia positiva hoje é que o Memphis se apresentou novamente, se reapresentou, né, no Corinthians e treinou com os principais titulares depois da noite tensa, eu acho, tá, que teve no vestiário, eu acho, é a minha opinião, tá, que deve ter tido no vestiário, porque o cara foi substituído, segundo o Dorival Júnior, por questões técnicas. Tem até esse trecho aqui que depois eu vou mostrar pra vocês quando a gente entrar no assunto do Memphis, mas é positivo, ele se reapresentou, treinou com os principais titulares. Provavelmente vai estar disponível no jogo contra o Cruzeiro, tá? Jogo difícil em casa do Corinthians. E aí eu já vou mostrar aqui os próximos jogos do Timão. Porque assim, corre um risco do Dorival Júnior nem chegar contra o Botafogo, tá? E eu vou explicar o porquê. Olha os próximos jogos do Corinthians aqui. Tem o Cruzeiro, 7h30 da noite no dia 23, tá? Na quarta-feira. Vai jogar em casa e precisa de um resultado positivo. O Corinthians precisa dar uma resposta. O Dorival Júnior precisa dar uma resposta, né? E não sei não, hein? Pode ser que o Dorival Júnior caia, eu vou explicar o porquê, já vou mostrar. Aí vem o Botafogo, né, no dia 26/7, pode ser já sem o Dorival Júnior, tá? Fora de casa, jogo difícil também. Só colocando um adendo aqui no Cruzeiro, o Cruzeiro simplesmente tem os jogadores que são artilheiro do campeonato e tem jogador lá que é líder de assistência, que eu esqueci o nome, mas são os dois. Artilheiro do campeonato e líder de assistência. O Cruzeiro simplesmente embalou, né, se organizou, enfim, e tá com um time interessante e brigando, tá? Brigando. Aí vamos lá, aí o Botafogo no dia 26 e aí vem o Palmeiras, né? Na quarta-feira que vem, no caso, no dia 30/7. Jogo difícil pro Corinthians, tá? Primeiro jogo da Copa do Brasil em casa contra o Palmeiras. E depois ainda tem o Fortaleza no dia 3/8 em agosto. Enfim, jogos extremamente difíceis pro Corinthians. E o Corinthians, nesse momento crítico, precisa dar uma resposta. Nesse momento complicado, precisa dar uma resposta dentro de campo. Porque a bagunça no elenco, no campo, e interno, né? E se a gente trazer aqui pra política do Corinthians, também é uma falta de organização, uma bagunça, enfim. Mas, galera, vamos lá. O Corinthians hoje, a classificação aí da tabela do Campeonato Brasileiro, hoje o Corinthians é o 10º colocado e, por incrível que pareça, o Mirassol está à frente do Corinthians. Não estamos muito bem nesse campeonato. A realidade é essa e tá complicado. Mas, eu vou mostrar aqui o vídeo do Marcelinho Carioca falando sobre essa questão do rebaixamento e eu vou comentar algumas coisas com vocês. Peraí. Um Corinthians briga pra não cair, Marcelinho Carioca. O Mussum e Zagarinho. Calma Olha só, aí. É mesmo. Olha só, ô Zaga, é verdade. Olha só, depois dessa treta que aconteceu no intervalo, irmão, o ambiente já não vai ficar legal. Vamos raciocinar bem. Na moral, Souza, nós jogamos bola, a gente sabe. Às vezes, você perdeu um clássico, o Chicote já vai estralar isso. Passou vergonha. O Chicote já vai estralar nessa semana. Quarta-feira tem um Cruzeiro que já tá... Meu Deus do líder. céu. Imagina, Não, imagina o ambiente. porrada, irmão. Imagina bem. Então você luta pra não cair, ter que administrar uma fumaça que tá ali dentro. Sem presidente. Camisa 10 abandona o time e vai embora antes Martins da também. delegação. Martins também. Briga pra não cair. Enfrenta o Cruzeiro na próxima semana. Dentro de casa, como é que a torcida vai receber esse elenco e o Memphis após essa derrota que eu classifico como vexatória pro São Paulo, da maneira como o Corinthians se comportou dentro de campo? Como a torcida vai receber, como sempre vem recebendo. A torcida vai apoiar os 90 minutos, obviamente, mas depois se não jogar bem, vem peia, vem madeirada, vem crítica. Enfim, a torcida vai fazer a pressão normal. Afinal, na verdade, eu preciso colocar um adendo aqui, que a torcida do Corinthians é o único bem hoje que esse clube, de fato, pode ter como exemplo para outros clubes. É só a torcida. Porque de resto, a gestão, a administração, o futebol tá longe de ser exemplo para qualquer outro clube hoje nesse país, tá? O Corinthians é literalmente uma zona, né? Talvez nem a zona é tão bagunçada como é o Corinthians. Tô sendo muito sincero aqui com vocês, tá? Tem uma organização, né? Enfim, no Corinthians não tem. Incrível. Mas, enfim. E aí, essa fala aqui, referente ao Memphis Depay, eu preciso comentar isso aqui com vocês. Porque, assim, o Dorival Júnior, na entrevista coletiva, ele falou isso aqui, ó. Em cima dessas trocas, ainda mais especificamente da do Memphis. A opção da saída dele foi de ordem tática, técnica ou até disciplinar. E uma segunda, se você conta com o Yuri Alberto para esse próximo jogo. Por que disciplinar? Em que sentido? Por conduta, às vezes por postura dentro de campo, na pressão em cima dos adversários. Não, é técnica. Excessivamente ou exclusivamente técnica. Apenas isso. Exclusivamente técnica. Memphis Depay estava sem energia e aí ele tirou o cara. Opção técnica, não estava muito bem. Aí a gente tem o Romero. O Romero tava bem, né, Dorival? O Romero tava 100%. O Romero tava tudo ok. O Romero é 100% técnico. Fica tranquilo. Tira o Memphis e deixa o Romero. Teve alguma treta? Sim. Teve alguma coisa? Sim, galera, que aconteceu a mais. Porque você não tira o Memphis simplesmente assim. O único cara ali que, junto com o Galo, que conseguia fazer alguma jogada de mais perigo contra o São Paulo. E simplesmente tirar assim, teve alguma coisa. Segundo o Samir Carvalho, o Memphis ficou chateado, né?
segundo o setorista. Não sei se é verdade também, mas há esses rumores aí. Aconteceu alguma coisa, isso é fato. O Memphis sair no segundo tempo, junto com também o Martins, tá? E aí o Chico Garcia deu a opinião dele sobre o Memphis no Corinthians, porque a galera tá criticando. Bora ver aqui. O Corinthians estaria na Série B, não fosse o Memphis Depay. Eu sei que o futebol é coletivo, ele não ganhou nada sozinho. Mas é notório, gente, que a chegada dele ano passado, ela modifica todo o time do Corinthians, no seu entorno. Modifica tudo. O ambiente, inclusive, ele modifica tudo. E mais do que não ser rebaixado, o Corinthians chega numa Libertadores. O Corinthians não teria calendário esse ano. Não teria Copa do Brasil. Não teria nada para disputar, a não ser o brasileiro e o estadual. E aí, com a arrancada, com a colocação no brasileiro, o Corinthians, ok, foi para uma Libertadores, não deu certo, caiu para a Sul-Americana, também não deu certo, mas a Copa do Brasil tá aí ainda, ok. Ele manteve o Corinthians disputando. E ainda ajudou a ganhar um Paulista, em que eu acho que ele foi protagonista, sim. Ah, o Yuri foi mais, não sei o quê. Ele foi protagonista, foi. O que ele fez naquela segunda final em Itaquera foi aulas de como se joga uma final contra um time que estava vivo. Não fosse o Hugo Souza pegar o pênalti. Tava vivo, cara. Os caras estavam vivos, era o Palmeiras. Quando eu critico o Memphis, eu sempre coloco isso aqui na balança. O que ele fez no ano passado pelo Corinthians, que ele proporcionou pro Corinthians, as estatísticas e os números dele falam por si só também, tá? O quanto ele ajuda, apesar de eu achar que ele precisa entregar muito mais. Eu critico o que ele precisa entregar, eu critico quando ele não joga bem. Tem que ser criticado sim. Só que chegar ao ponto de querer que o cara saia do Corinthians, eu ainda não concordo com isso. Eu critiquei o Memphis no meu vídeo passado aqui, que o Roger Guedes, quando estava no Corinthians, quando tinha um catado, o Roger Guedes comia a bola. E eu não vejo isso às vezes no Memphis, dentro de campo. Só que, por incrível que pareça, mesmo da forma que ele vem jogando, não jogando tão bem assim, ele continua sendo importante. Porque ele tá sempre participando das jogadas de gol do Corinthians. Então, querendo ou não, ele ainda continua sendo importante para esse time, mesmo não sendo aquele mesmo cara de 2024. Tá? E é por isso que eu acho que precisa ter um equilíbrio. E outra coisa, a diretoria do Corinthians não quer o Memphis. A gestão, aquela que tinha aí no Corinthians, da RT, não quer o cara lá dentro. Os conselheiros, André Santos, esse pessoal não quer o Memphis. Ó, comentário do César, né, que enquanto o Memphis Depay não for embora, boa parte da torcida, um ex-ídolo, um ex-presidente e um certo setorista não sossegarão. Prestem atenção de onde estão vindo as críticas. Querem tirar o bode da sala, porque o bode foi trazido por Augusto Caramelo e não deixou a cabeça para ex-ídolo ciumento e invejoso. O Corinthians é inviável. Tá? Comentário aqui de torcedores do Corinthians. Outro comentário aqui: os dirigentes do Corinthians já não ajudam, mas grande parte da imprensa que ajudou a derrubar o técnico Ramon Dias agora querem a saída do Memphis Depay. Os próprios setoristas cobrem o Corinthians, sabotam o clube todos os dias, tá? Querendo inflamar a torcida. Bom, e eu acho que tem um pouco disso. Querem simplesmente tirar o Memphis Depay do Corinthians. A minha opinião é essa. Embora que você não goste do Memphis, embora você critique o Memphis, mas só da RT ter esse interesse todo de tirar o Memphis já me faz, sabe, falar, não, peraí, tem uma coisa realmente errada. O que eu tô vendo não tá tão errado assim, né? Enfim. Qual é a opinião de vocês referente a isso? Qual a opinião de vocês referente a isso? E aqui, ó, referente ao Dorival Júnior, que eu havia comentado aqui com vocês, isso é uma informação aqui, ó, dependendo do jogo, dependendo do jogo aqui contra o Cruzeiro, de como for, porque a diretoria, o Stabile, o atual presidente, entende que o Dorival Júnior não tá fazendo essa equipe evoluir. Olha a notícia aí, tá? E dependendo do jogo contra o Cruzeiro, aqui ó, tchau Dorival Júnior, tá? Tchau Dorival Júnior, Stabile. O Stabile, vamos lá, o Dorival Júnior pode cair contra o Cruzeiro aqui agora, mas vamos lá, falando um pouquinho da política interna do Corinthians, o Stabile não se pronunciou, né, referente ao cartão corporativo do clube, enfim, os dirigentes do Corinthians. Eu não ouvi também qual que é o nome dele? O Romeu Tuma Júnior falar do cartão corporativo, nem o atual presidente do Corinthians. Vocês estão vendo quanta sujeira tem no Corinthians? Que esses mesmos caras que estão lá dentro são tudo RT? Quando eu falar aqui pra vocês que são mesmo. Eles são tudo eles são tudo em conluio ali, tá? André Sanches, Stabile, Romeu Tuma Júnior, os caras não falaram no cartão corporativo que o André Sanches utilizou o cartão do próprio clube para benefício próprio, para compras pessoais, né? Não é pro Corinthians, é pra ele. Uma cervejinha, vamos gastar no barzinho aí, tá beleza, tá ok, tá? É isso, cara. Olha o que esses caras fazem no Corinthians. Os caras hoje, os dirigentes do Corinthians, são mais do mesmo, galera. O Corinthians não tem solução na mão desses caras, sabe? Não há. E a solução de SAF não é com o Ronaldo também, e Kia Jurabichian e Andrés não, tá? Então, assim, o Corinthians tá quebrado e os dirigentes que estão lá são mais do mesmo. Eles não resolvem nada. Estão tudo juntinho com o Andrés. Os caras não se pronunciaram no cartão corporativo. Isso é uma vergonha. Isso é motivo da Gaviões cair em cima e pedir posicionamento dessa galera todinha aí. E, cara, enfim, não vou falar mais nada. Galera, eu vou voltar na próxima com mais repercussão e notícias do Corinthians aqui pra vocês. Deixa seu like. A gente volta na próxima. Beleza? Um grande abraço, até mais. E vai, Corinthians.